Ora, então, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast da Fábrica do Terror, hoje com o tema teatro, e temos como convidados Michel Simeão, o encenador e criador do projeto Casa Assombrada, e Luís Faria, ator nas produções imersivas. Ambos os projetos têm uma abordagem muito próxima do público, digamos assim, e muito obrigado por estarem aqui hoje para falar connosco. Eu ia começar com uma pergunta um bocadinho mais contextual para os 2, que era, hum, qual foi o vosso primeiro contacto com o terror? Ou seja, se já eram fãs deste género antes de fazerem dele profissão? Eu sempre tive muito medo de ver filmes de terror quando era miúdo, portanto, o terror foi superação para mim, a determinada altura. Como cresci num ambiente de igreja evangélica, havia muita noção da possessão como algo real. Então, tu cresces a acreditar que pessoas possuídas são uma cena que existe mesmo. E claro que isto numa criança pode provocar todo o tipo de terror, é sinistro acreditar nisto. E acreditas mesmo porque é aquela realidade que te é imposta e não conheces mais nenhuma. E então, quando me começo a afastar da igreja, começo a tentar superar-me a mim próprio e a tentar viver conteúdos de terror, que eu sempre tive muito medo mesmo. Medo já quase fora de normal, quando era miúdo. E depois, quando começo a vencer isso, pô, sinto que. Oi, estamos a fazer muito feedback aqui. Mais próximo da boca? Ok. Quando venço esse medo do terror, começo a sentir a adrenalina, o entusiasmo e o interesse por aquilo, e depois comecei a papar tudo o que era filmes de terror, literatura, tal. E quando chego ali aos 20 e poucos anos, vou à Escócia e faço uma visita guiada a um jazio à noite com uma história assombrada, real, e eu achei aquilo espetacular. Aquilo foi para aí em 2004 e eu, epá, eu tenho que fazer isto um dia em Portugal. Fiquei com muita vontade de explorar o género e depois finalmente, pá, em 2010, 2011 faço a minha primeira casa assombrada em Alcântara e pronto, e depois a partir daí eu percebi, ok, isto é uma cena. Tu aprendeste a ser fã de terror, foi um Sim, processo, mas o terror tipo chamou-me, e eu não eu chamou-te. estou sempre a dizer, eu não sou o meu público, eu não vejo coisas de terror, eu não vou, não me apanhas a ir a, eu nunca vi nada das produções imersivas porque eu não procuro isso. Eu gosto, eu sei o que é que mete medo, eu sei o que é que são os meus botões e eu gosto de estar do lado de quem cria e de quem vai provocar o espectador, mas eu não procuro teatro imersivo, não procuro coisas de Queres espectador. queres partilhar quais são os teus botões? Os meus Ou isso era botões são perigoso? são muito meus. Então, Luís, eu tinha, pronto, desde novo já vi alguns filmes de terror e sempre tive essa curiosidade, mais na questão até do thriller, o thriller de terror, thriller psicológico, e sempre foi um bocadinho mais por aí. E esta oportunidade surgiu do nada, de entrar para as produções imersivas e uma coisa completamente fora daquilo que eu fazia. Eu licenciei-me em dança, portanto, sempre tive um aspecto mais clássico, mais contemporâneo por aí, e surgiu esta oportunidade e eu pensei: "Olha, boa, uma coisa completamente diferente, fora da minha área de conforto, vou-me atirar e vou experienciar". E desde então tenho acompanhado as produções imersivas e tenho assustado muita gente, e tenho gostado. Mas então agora nas produções imersivas é que tu acabas por consumir ou pelo menos estar muito mais, vá, para utilizar a palavra, imerso neste género. Sim, desde que entrei nas produções imersivas tenho procurado, lá está, ver mais filmes de terror, perceber até onde é que vai. Eu sempre fui um bocado pelo, lá está, o terror psicológico, mais até da questão do thriller, e tenho explorado tanto filmes como livros e essa questão aí. E tu agora, ao veres mais ou ao consumires mais terror, pelo menos filmes, tu consegues utilizar essa experiência e transportá-la para a tua representação? Consegues dar-me Exatamente. assim um exemplo? Eh, Tem muito a ver, por exemplo, lá está, como trabalhamos com o público mesmo, e é muito leitura do público, é bom estar ali com o público e olhamos nos olhos de cada pessoa e conseguimos perceber, ok, aquela pessoa é mais assustadiça neste aspecto, aquela pessoa vou conseguir assustá-la ali naquele ponto. Uhum. E então consigo fazer esse seguimento e pronto, Ok, imergir o público ainda mais nessa questão. boa, boa. Hã,
já acabaram por responder um bocadinho à minha segunda pergunta, que é, portanto, eu ia perguntar ao Michel como é que surgiu o projeto Casa Assombrada. Não sei se podes aprofundar um bocadinho mais. Eu já sei que, pronto, foi por causa desta experiência na Escócia que. Sim, que surge como uma inspiração Sim. de a ideia de: "Olha, dá para fazer um espetáculo de terror para pessoas", e muito numa coisa da verdade, que era uma visita a um sítio com histórias reais. Isso foi a primeira coisa que me interessou muito. Lá está, em 2010, 2011, eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa deste género dentro de uma casa em Alcântara. Ainda não havia Instagram, era andarmos só pelo Facebook e pelos blogs. Criei uma história à volta de uma casa, que era a casa onde eu ia estar, com supostas aparições, assombrações e tal, e começámos a abrir aquilo ao público. Foi assim uma coisa muito estúpida, uma loucura, porque de repente estava cheio um verão inteiro, e depois estava a ser publicado em tudo que era jornais e revistas, e estavam-me a chamar para ir a programas de televisão falar, e eu não queria, porque aquilo era tudo underground, eu não tinha licenças. Tanto que passado aquele prédio era de um senhor acionista do Milênio BCP. E ele não sabia que nós estávamos ali a fazer aquilo, porque havia um senhor que tomava conta daquele prédio, daquela casa, e que nos disse: "Olha, vocês quiserem podem fazer aqui qualquer coisa de teatro", porque eu fazia só teatro convencional na altura. E eu disse: "Pá, se puder fazer dentro daquela casa que está ali em cima, que era a casa que estava devoluta, eu quero". Pronto, e fiz. Depois o dono do edifício descobriu que nós estávamos lá através de um anúncio, de um artigo do DN, em que casa assombrada em Alcântara, e ele ligou a perguntar o que é que era, o que é isto que se está a passar na minha casa, e tivemos que cancelar. Tínhamos já um mês e tal, fizemos durante um mês e tal, e já tínhamos um mês de reservas para aquilo que tivemos que cancelar. E a partir daí fiquei obstinado com a ideia de: ok, eu tenho que encontrar um sítio onde eu possa fazer isto, porque eu percebi que moveu muito público sem eu fazer nada, praticamente nada. Não tinha assessoria de imprensa, como tenho hoje, não tinha nada disso. Então, 4 anos depois, com a Câmara de Sintra, consegui uma parceria em que fui para Belas, para a Quinta Nova da Assunção, aí onde tudo começa, em 2015, com um espetáculo, com uma experiência que se chamou Projeto Casa Assombrada, e a partir daí eu batizei a nossa plataforma e tudo o que fazíamos com este selo de Projeto Casa Assombrada. Foi, portanto, nasce em 2015. A clandestinidade, de certa forma, até ajuda à mística da A coisa, não é? clandestinidade vai estar sempre agarrada a mim. Pronto. Vai estar sempre, e acho que é eles também. É uma coisa que vai fazer muito parte daquilo que nós fazemos. Há sempre ali umas zonas meio cinzentas naquilo que se pode ou não se pode fazer. Boa. Luís, e tu disseste-me que tinhas uma formação mais clássica, mas de repente foste abordado para fazer este projeto com as produções imersivas. Como é que tu recebes esta notícia? Ou seja, tiveste um momento de pausa ou foi logo, epá, isto interessa-me, vamos em frente, aprofunda assim um bocadinho mais, se puderes. Aproveitei e atirei-me de cabeça mesmo. Como eu disse, a minha formação era toda em dança. Na altura estava a fazer uma transição da dança para cinema e televisão, e tinha um amigo em comum que já trabalhava nas produções imersivas, e ele mandou mensagem a dizer: "Olha, Luís, nós estamos a precisar de pessoal para um projeto, pá, fala com o Lázaro e manda o teu currículo". Eu falei e ele na altura pediu-me uma série de vídeos e currículo para fazer a candidatura, e eu pensei: "Pronto, agora que estou a mudar um bocadinho o meu percurso profissional, por assim dizer, vou-me atirar a tudo o que aparecer", e fui de cabeça para as produções imersivas. Pois, admiro muito essa, essa capacidade, mas acho que tu, como ator, também tens de ser plástico dessa forma, não é? Portanto, Sim, é aquela questão que nós temos que estar abertos a tudo e temos que ter uma panóplia de mangas para tirar, uhum. para conseguirmos fazer tudo um pouco. Então, já agora, isto também é uma pergunta para os dois, mas se calhar respondias já. Qual é que achas que é para ti o grande atrativo desta vertente teatral do terror? Portanto, o que fazes nas produções imersivas? Como assim? Mas desculpa. Qual será o desafio ou aquilo que te dá mais prazer neste projeto? O que me dá mais prazer e desafio por si neste momento, não deixou de ser um desafio, porque é sempre um desafio e é sempre novo, é mesmo, lá está, a questão do imersivo com o público. Porque nós nunca sabemos como é que o público vai reagir, nunca sabemos quem é que temos à nossa frente, e numa noite conseguimos ter 4 ou 5 sessões completamente diferentes, com um público completamente diferente. E isso é sempre um desafio, porque eu posso estar a fazer a mesma personagem a noite inteira, mas a mesma personagem vai ser diferente de jogo para jogo que nós temos. E é isso que eu gosto mais, é poder
estar a interagir cara a cara com o público e quase passar a minha personagem para o público e obrigar o público a fazer quase uma personagem também no jogo em que eles estão a jogar. Eu imagino que em teatro todas as sessões já são por si diferentes, não é? Porque as linhas são entregues de forma diferente, não é? Mas aqui vocês estão constantemente a contracenar com pessoas diferentes, portanto, ainda mais diferente será. E tu, Michel, o que é que te agrada mais ou o que é que achas que é mais desafiante nesta vertente teatral Para mim, imersiva? enquanto ator, Ah, ou e se para o calhar público em geral que nos procura. mais para ti Uhum, e se calhar também na vertente da encenação, porque também tens de ter isso em uhum, conta, não é? O, uhum. o que é mais desafiante ou o que será também mais prazeroso? Eu gosto muito daquilo que o Luís estava a falar, que é da contracena com o público, saber que o texto é vivo. Nós trabalhamos muito com guião, nós temos muito. O grosso do nosso trabalho não está tanto na vertente do jogo, está mais na vertente do teatro. Teatro com histórias. Eu sou, acima de tudo, um contador de histórias e é aquilo que eu proponho fazer-me, contar histórias de terror através deste formato do teatro imersivo, que se passa em muitos sítios diferentes, com pessoas a ver coisas diferentes. E eu, nesta proximidade com o texto, é o que o Luís está a dizer, é sempre diferente, é sempre novo, cada pessoa vai-te dar uma contracena diferente, tens de estar muito disponível para tudo aquilo que possa vir dali, principalmente quando são vários atores e nós temos texto que tem que acontecer, mas as pessoas também estão ali e estão à nossa frente, às vezes a participar, às vezes são fantasmas. Ter as pessoas no centro da ação é uma coisa muito importante no teatro imersivo. Eu gosto desse desafio, dessa adrenalina e dessa novidade que nos dá sempre. Eu fiz muito teatro de palco, continuo também a fazer, é uma coisa que eu não consigo achar que gosto mais de um ou gosto mais do outro, são duas coisas completamente diferentes, mas o teatro imersivo permite uma contracena mais direta e esta proximidade permite fazer algo mais cinematográfico, o que para mim, enquanto encenador, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, que é encenador e pessoa que escreve os textos. Portanto, eu escrevo o guião muito a pensar na oralidade, na forma como nós comunicamos um com o outro. E eu acho isso muito interessante que o teatro imersivo permite, porque eu estou aqui, tenho o público a esta distância e ele pode ouvir uma conversa sussurrada. E no teatro tudo tem que ser um bocadinho mais empolado, tudo tem que ser um bocadinho mais projetado e mais para fora. E temos ali a quarta parede que nos separa do público. Então eu gosto desta outra dinâmica de proximidade, de contenção e de realismo, que é aquilo que eu procuro muito no teatro imersivo. Claro que leva-te muito da bagagem emocional, porque estás a fazer terror e vais tocar em assuntos e temas complicados, e eu gosto do terror, mais terror psicológico do que propriamente o terror plástico, então esse terror vai mexer em zonas que, se eu quiser puxar pelo realismo, pela emoção real, às vezes difíceis, e todos os dias, não é? Mas curiosamente o que tu achas mais desafiante também é aquilo que mais te agrada, pelo que É, eu percebi, não, é não é? porque eu gosto de estar sempre a ser Tá, tá. motivado com coisas que me jogam, que me lançam para fora da minha zona de conforto. Isso é sempre aquilo que eu procuro. Bom. Por isso é que cada novo projeto tem que ser, ok, o que é que eu vou fazer agora diferente? Porque é muito fácil em 10 anos encontrares aquilo que resulta muito bem, há umas fórmulas que resultam e eu depois só tenho que as repetir porque sei que aquilo resulta, mas eu começo-me a cansar se começo a usar as mesmas ferramentas e estou sempre a tentar perceber o que é que eu posso fazer diferente dentro deste universo enorme que é o teatro imersivo, os jogos, etc. Então se tu perceberes um padrão na tua escrita ou Vou na forma, contrariar. vais Não imediatamente. tanto na minha escrita, porque eu acho que tenho uma linha que depois quem vê as minhas coisas já consegue identificar que isto é muito Michel, estás a ver? Mas na estrutura de uma experiência, porque estas experiências têm, para mim, dois tipos de guião. O guião, que é uma estrutura de jogo ou de experiência em si, é onde é que as pessoas andam, como é que são as movimentações, e depois tens o guião da história. E essa estrutura é que eu gosto de ir mudar. Essa estrutura é que eu gosto de fazer diferente. Eu agora perguntava-te, numa entrevista que tu já deste à fábrica, Hum. eu tenho aqui só para não cometer nenhuma gafe, tu disseste que quando estás a desenhar a experiência, o que vem primeiro é o espaço, Uhum. não é? E Uhum. que tudo parte desse espaço, a história surge depois. O convento da encarnação, no entanto, já deu origem ao convento, Aham. já deu origem ao jogo do diabo
E agora ao Então, é Assombrações. a origem ao trauma, antes do convento. Ao Trauma, Começámos com o trauma, depois o o convento, convento, com o jogo do diabo. o convento foi o primeiro que eu e a Telma Cebola, que Aham. está ali no público, O fomos. convento foi uma homenagem à nossa experiência de Belas, porque nós estávamos a fazer 10 anos, as pessoas estavam-nos muito a pedir o regresso a Belas, que infelizmente não foi possível, porque o sítio está em restauro, então nós quisemos fazer um decalque o mais Uhum. possível próximo daquilo que foi a nossa experiência em Belas. E foi isso que eu tentei fazer com o convento, mas de facto o convento da Encarnação é um espaço tão grande, tem tanta coisa para fazer que eu próprio não o conheço ainda todo, ainda estou a descobrir coisas e agora vamos fazer a nossa quarta produção lá, o Assombrações, que comprei bilhetes a partir de segunda-feira, está tudo esgotado até ao final de julho, mas vamos abrir agora mais datas e vão estar aqui bilhetes à venda na FNAC. Felizmente está a correr muito bem a nível de vendas, não estreámos ainda, e isso é que dita tudo, mas v- tem ali uma série de novas zonas para explorar, ou seja, o espaço está-me sempre a dar. Pois era isso que eu te ia perguntar, porque é que achavas que este espaço tinha tanto para contar? É porque não Que é conheces gigante. toda Não, é. ele tem centenas de casas agregadas a ele próprio, porque aquilo vivia ali uma comunidade de velhotes, tem muitas casas que foram abandonadas mais tarde, e nós temos ali um potencial de trabalho que eu diria, cuidado com o que desejas, porque estás sempre, é muito difícil encontrar os espaços certos para fazer as coisas, e então isso é sempre a nossa luta. Qual é que é o próximo espaço? Como é que vamos encontrar um espaço? E este espaço deu-me tudo aquilo que eu ando há anos e anos à procura, portanto, Então, depois do Assombrações, se já calhar estou aqui a pensar. já tens mais duas experiências em que Mas até ao final do ano será certamente. zona X do convento, zona Y do convento. Exato. Boa. Luís, ah, no contacto com o público, tu tens obrigatoriamente, julgo eu, contacto com pessoas quando elas estão a sentir emoções muito fortes, não é? Elas estão ali em sensações limite. Ah, como é que é esta interação? Porque tu, lá está, as pessoas estão com medo ou estão com a adrenalina quase no máximo, a reação delas alimenta a tua representação, sentes que algumas vezes tens de ser mais contido. Fala-me um bocadinho desta experiência. Lá está, depende um pouco da pessoa e isso vai de encontro àquilo que nós fazemos, que é a leitura da pessoa no teatro imersivo. Estamos constantemente a ver a pessoa e a perceber até onde é que podemos ir com essa pessoa, porque nós não queremos que a pessoa desista bem do jogo, mas queremos que ela sinta ao máximo as coisas. Já tive das duas situações, tive uma situação numa sala em que, lá está, nós recolhemos alguns podres sobre as pessoas e debitamos os podres sobre a pessoa nessa sala. E houve uma situação que realmente, quando foi falado isso diretamente para a pessoa, a energia da sala mudou completamente. E foi uma sensação um bocado pessoal, um bocado grave, assim, pronto, para não estar aqui a expor, mas a energia da sala caiu toda sobre essa pessoa e ficou ali um ambiente pesado. E nessa altura percebi, ok, consigo puxar um bocadinho por aqui. Deixei ali naquele silêncio para cada elemento do público se apercebesse o que é que estava a acontecer. Rematei com uma pergunta para ela me responder ainda sobre o acontecimento e depois mudei, lá está, para a pessoa também não se sentir totalmente desconfortável e abandonar o jogo. Já tive outras situações em que susto, e a pessoa chega a um ponto em que diz: eu não consigo mais, e eu, ok, vou pegar na pessoa, ok, mas tens de continuar, sempre em personagem, tudo isto sempre dentro da personagem, ok, mas não vais existir agora, não vais deixar o público. Mas chegou um momento em que a pessoa realmente não conseguia continuar e não conseguia acompanhar o nível de susto que estava a acontecer ali num corredor, tudo num só corredor, e ela teve que desistir e pronto, eu tive que a puxar para o meu lado, tive que aguardar durante um pouco enquanto continuava a cena com o outro público, sempre para manter ali ao pé de mim, e depois persegui para lhe dar lá está, uma safe zone e um safe space que ela necessitava naquele momento. Mas é engraçado porque vocês estão lá para levar as pessoas ao limite, para as assustar, para as deixar desconfortáveis Exatamente. e ao mesmo tempo têm de perceber qual é o ponto de desconforto, qual é o ponto de medo a que eu posso chegar, não é? E isso Exatamente, depende da pessoa. aquele ponto preciso que, se ultrapassarmos, algumas pessoas conseguem, e já tive situações em que uma pessoa começa o jogo totalmente com medo, não está a tremer, está a começar a dizer logo quando é que eu posso desistir, como é que eu posso desistir, o que é que eu posso fazer se tiver que desistir,
e chega ao final do jogo. Lá está, uma pessoa vai jogando com o público de forma a que eles se assustem, mas se sintam, não é confortáveis, mas que tenham ali uma salvaguarda se eu preciso. Que é para não obrigar a pessoa a sair e perder a experiência pela qual lá foi também. E vocês têm, vamos dizer, público muito diferente também, não é? Mas têm, se calhar, aquele público que vai lá porque gosta de terror e quer divertir-se porque gosta de estar imerso naquele mundo, mas têm pessoas que se calhar também vão para se testarem um bocadinho, não é? Ahm, e essas, se calhar, algumas delas são as que dizem logo, pronto, eu quero saber ponto a ponto, como é que eu posso desistir, como é que isto vai processar-se. Por norma, quem vai com essas questões é um terceiro público, é aquele público que vai agarrado. Portanto, um grupo de amigos, olha, vou fazer isto, bora, vamos fazer isto. E então eles vão todos agarrados e não sabem para o que é que vão. Literalmente chegam lá e não sabem onde é que se meteram. Tu também tens esta sensação, Michel? Ah, eu lembro-me de quando fui ao convento, nas produções imersivas não vi nenhuma desistência. Mas Já tivemos claro, muitas desistências claro que é. Ai não, mentira! Uma das pessoas que foi connosco desistiu, mas não foi porque se assustou, foi uma questão de claustrofobia que era complicado, não é? Mas no convento, eu lembro-me que vocês tinham, não sei se continua a ser assim para todas as iniciativas, mas tinham um banco para as pessoas que desistiam. Fotografávamos e O banco da vergonha. bem, depende das experiências. Eu faço experiências que não é para haver desistências, eu faço experiências para ir ver um espetáculo de terror com atores em que vais ser envolvido no meio daquilo e que à partida não haverá desistências. O Jogo do Diabo, por exemplo, era um desses, porque era uma espécie de murder mystery de terror. Ah, no convento, o convento já é criado para, ok, eu sei que aqui vai haver desistências, e depois aí é fixe é lidar desde Belas, e como aquilo era muito parecido com Belas, em Belas havia muitas desistências, e na altura as únicas coisas de terror que haviam tinha sido a passagem do terror na Feira Popular quando eu era miúdo, depois, e naquela altura havia o Labirinto, que era uma coisa assim de 15 minutos de terror, que era muito parecido com a passagem do terror, na verdade, e nós. Só que nós era uma experiência de 1 hora de terror e havia desmaios, havia ataques de pânico, pessoas que saíam dali, houve um rapaz que saiu dali e foi para o hospital, porque não se conseguia mexer, estava todo com a cara paralisada, senhores a desmaiar, mas mesmo no Seixal tivemos, pá, casos de um homem de 80 anos que a família levou para lá sem ele saber para onde é que ia e desmaia a meio de uma cena. Desmaia e tivemos que parar tudo. E sabes o que é que a família disse? Nós podemos continuar? E tivemos que levar o senhor para o camarim, esperar pela ambulância, e aquilo, como tinha vários andares, eles foram para o andar de cima e nós ficámos. Alguém da produção ficou a tomar conta do senhor. Portanto, se calhar levá-lo para lá, ou matar, ficar com a herança. Pois, uma pessoa não exclui nada, não é? Eu lembro que no convento nós entrávamos, eram grupos e nós entrávamos a ser 15. 3 a 3. Pois é, e era assim com um espaçamento de 10 ou 15 minutos, já não recordo bem, 10 minutos, sim. mas lembro-me perfeitamente de ouvir, ou dos grupos anteriores ou dos grupos seguintes, gritos e pessoas a dizer não, 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 não. Nós no convento tivemos uma questão quase bastante complicada até de os moradores ali, nós estamos ali no meio de Lisboa, né? Do coração de Lisboa, e os moradores ali começaram a estranhar, pá, tu não chegas a toda a gente e há muitos que nem sequer sabem muito bem o que a gente está ali a fazer, e começaram a estranhar a quantidade de gritos que eu via, pá, porque há pessoas que gostam também de extravasar, não é que aqueles esteja a ser assim tão, gostam de extravasar, e fui contactado por uma advogada que representava os moradores, porque estavam todos muito aflitos com aquilo, porque achavam que nós não, achavam que estavam a fazer mal a senhoras lá dentro, que estavam a levar mulheres lá para dentro, porque eram gritos, os gritos das mulheres rompem, não é? Bastante, e houve ali uma noite que foi especialmente aos gritos, e depois levantou ali uma preocupação, e eu tive que explicar que não, mas de facto pode ser incomodativo, estás ali ao lado e a noite toda, tipo.
Bem, tecnicamente vocês estavam a fazer mal às Isto está, pessoas. e ainda por cima isto é promíscuo porque quanto mais eu sinto que as pessoas estão com medo, mais eu quero assustá-las. E agora é que eu vou matar-te. Se vejo alguém a tirar-se para o chão à minha frente, eu vou lá, eu não dou. Aquilo escala muito facilmente a vontade de ser mauzinho. É terapia, assustar os outros, na Sim, verdade. e assustar-nos também é terapêutico, não é? Por É, isso é que é as pessoas também nos adrenalina. extravasam como tu dizes. Mas olha, isto até faz uma boa transição para a minha próxima pergunta, que é se tem alguma, já me contaram aqui algumas, mas se tem alguma experiência particularmente memorável dos grupos que passaram pelas vossas experiências, ou uma pessoa, ou não só na produção, mas na pré-produção, quando estão a preparar as coisas. Eu sei que, por exemplo, no projeto Casa Assombrada vão aos sítios e começam a descobri-los, e pode haver, pode haver coisas sobre sítios vivos, né? Portanto, se me podiam contar assim uma ou duas coisas que vos tenha ficado na memória. Várias coisas. Boa. Escolher duas agora sim é um bocado complicado. Ah, posso contar uma. Num dos espetáculos que nós estamos recorrentemente, o sanatório, lá está. Nós sempre que lá vamos dizemos que nunca estamos sozinhos. Ninguém está sozinho naquele edifício e há vários testemunhos, não só nossos, não só em pré-produção e montagens, como já enquanto estamos em jogo, dos próprios jogadores, que há ali qualquer coisa no meio de nós. E eu tenho uma situação que nunca me foi para aí na segunda edição do sanatório que isto aconteceu. E há uma cena em que nós estamos a. Pronto, eu estou a representar com o público no meio, tudo à minha frente, e há um outro ator atrás de mim. Esse ator não é visto, mas ele está lá, e só quando eu aponto uma lanterna é que as pessoas veem esse ator. E eu fiz a cena, tudo naturalmente, apontei a lanterna, o ator foi visto, o público saltou, gritou, e eu perguntei, normalmente, como faço na cena, o que é que vocês viram, o que é que se passa aqui, o que é que se passa? E o pessoal respondeu-me todo, estava ali uma pessoa, estava ali uma pessoa. E houve uma senhora no público que me disse que viu uma criança. Criança é essa que já tinha sido mencionada pela nossa equipa dias antes na montagem e no dia anterior enquanto fazíamos um jogo. Por isso é que nós dizemos que nunca estamos sozinhos no sanatório. Aquele espaço, aquele edifício, o sanatório de Camarate, não está abandonado. Vocês fazem a sugestão, mas já com base em medos vossos, se calhar também, não é? Boa. Michel, tu tens alguma? Pá, é o Convento da Encarnação, é o sítio mais carregado de todos os sítios onde nós estivemos até agora, e isso também é o sítio onde eu tive mais tempo, é a nossa residência mais longa, porque normalmente as nossas estadias nunca são mais do que 6 meses, aqui já estamos há um ano. Já tivemos em sítios como na Quinta da Fidalga, no Seixal, em que eu não sou muito dado a sentir ou ver cenas, ainda bem, porque quando vir o meu primeiro fantasma, se calhar acabo com isto. Estou sempre com medo de ver o meu primeiro fantasma, mas estava a ensaiar uma cena em que, por exemplo, tinha em cima de um móvel, um balde super estável, super parado, em cima de um móvel, não estava lá mais ninguém, e o balde faz, pum, cai assim, para o chão, no meio da cena, e eu, engraçadinho, quem é que está aí atrás do móvel? Para mim, de certeza que estava ali alguém, dei a volta ali ao perímetro e não estava ninguém. E isto foi uma coisa que eu vivi, assim, a ver à minha frente. O Convento da Encarnação, ao fim de um ano lá estarmos, já ouvimos muitas histórias do antigo diretor do convento, de pessoas, de colegas atores que trabalham ali. Há uma presença que apareceu mais do que uma vez ali. Hum, Nós vamos falar dela no Assombrações, porque a coisa é tão real que nós pensávamos que tínhamos o Ocupa a viver lá dentro. Eu neguei logo a possibilidade de ser um fantasma. Eu disse, epá, não. O convento é enorme, tem montes de casas. Eu, de certeza que alguém entrou para aqui, por algum lado, e está a viver aí, porque o meu colega tinha a certeza que tinha visto uma senhora a passar não sei aonde. E eu tenho alguém do público, nessa mesma noite, que me manda uma mensagem e que me diz, olha, eu vi uma senhora num sítio que eu acho que não era suposto ter visto um ator. E eu, ai, o caraças. E passado uma semana eu recebo uma mensagem no Facebook, que é uma coisa que eu já nem sequer uso, de um senhor que foi diretor daquele sítio durante muitos anos e que me disse: vocês cuidado com aquilo, estou a brincar, porque aí há não sei o quê, e passa-se não sei o quê, e eu tenho um colega que viu aqui uma pessoa assim assado. Aonde? E eu, neste sítio, é a Condessa de não sei do quê. E eu, pronto, ele disse logo, resolveu o assunto, e ele disse: eu posso ir aí contar-vos as histórias todas. E eu disse: não, muito obrigado.
Porque eu estou a trabalhar com pessoas que têm que assustar os outros, não podem elas estar assustadas, não é? Então, eu preferi, o pouco que sentia e que já sabia era suficiente, não queria mesmo estar a minar as pessoas todas com histórias de apareceu aqui, apareceu ali, pois ninguém quer ficar a trabalhar nesses sítios onde apareceu o fantasma, mas que ali há muita coisa e nós vamos contar algumas dessas histórias agora no Assombrações. Yeah. É engraçado, quando fiz esta pergunta, claro que eu vos dei a liberdade para falarem de pré-produção e produção, mas até estava à espera que me dissessem coisas que aconteceram com o grupo ou não, mas foram os dois para, para as coisas É o que toda a vagamente gente ou gosta de não tão saber. vagamente As pessoas sobrenaturais. perguntam sempre estas coisas. Eu digo isto porquê? Porque quando nós fomos ao convento, nas vossas duas experiências, há advertências que se fazem aos participantes. Uhum. E uma das advertências que nos foi dita foi: ah, não peguem na mobília e arremessem contra os atores. Yeah. E eu achei aquilo demasiado específico Yeah. para não ter acontecido. Yeah. Assim, se isto está Acontece, aqui. acontece. Há pessoal que reage com muita violência ao medo e as pessoas têm que se conhecer. Eu tenho que saber que se sou uma pessoa que vai fazer isto, quando alguém me assusta, eu não sou público. Pois. Porque aquilo está cheio de atores, meu. Temos muitos de atores ali e há pessoas que não, e há pessoas que sabem e que dizem: não, não, eu não posso ir porque eu sei que sou violento quando me assusto. E eu agradeço, porque há muita gente que vai fazer estas coisas e, pá, e tem uma carga de. Principalmente os homens são os piores e os que não se querem assustar, os que vão de peito feito de a mim ninguém me assusta. Isto dá sempre porcaria. Porque eles vão acabar por se assustar e depois as reações dos mais fortes às vezes são mais complicadas. E Luís, tu assim, deste tipo de reações, tens alguma experiência? Já tive várias, desde empurrões, encontrões. Tive uma situação num susto em que nós damos um blackout numa sala total e tem uma senhora que estava ao meu lado e literalmente agarra-me e diz: Tu não sais daqui. E eu, ok, fiquei só ali, tipo, agarrado, tipo, ok, vou ficar aqui até a cena acabar. Assim que a cena acabou, a senhora largou-me e eu, posso continuar? E ela, sim, sim. E eu continuei, pronto. Já tive N situações, tive uma situação, lá está também no sanatório, pronto, é um dos nossos grandes espetáculos em que a minha personagem morre a meio e já tive situações do público em que literalmente vem o grupo todo, portanto estamos a falar de 15 pessoas mais ou menos, ter comigo e não, a minha personagem chama-se Alex nesse jogo, não, Alex, não vais ficar aqui, eu estou morto no chão e as pessoas pegam em mim, literalmente levantam-me e querem-me levar. Tem que ir lá outra personagem, outro ator, tipo, não, ele está morto, é suposto ficar ali, deixem-no lá. Portanto, temos que estar preparados para tudo e há sempre reações totalmente não esperadas. Lá está, sessões sempre diferentes, não é? Exatamente. É engraçado porque eu gosto de pensar que já tenho algum calo no terror, e então quando vou a estas experiências vou mais para me divertir do que propriamente para me assustar, porque penso, pronto, vou estar à procura dos sustos ou vou estar minimamente alerta. Vai para curtir. Vou para curtir. E então penso sempre, pronto, não é? Vai ser difícil assustar. Felizmente nas duas experiências enganei-me. As duas conseguiram assustar-me. Houve sempre ali um momento. Portanto, os meus parabéns por isso também. Os jogos são construídos para isso. Nós também somos público, portanto também Exatamente. sabemos onde é que nós vamos Exatamente. assustar e fazemos Tem para de que saber haja que esses há- momentos. Que há pessoas que já vão com algum traquejo e não, vamos fazer Exatamente. também para estas pessoas. Não? Então agora terminava por perguntar-vos se nos podiam falar um bocadinho da experiência que está a decorrer agora nos vossos projetos. E aproveitei para promover um bocadinho a coisa, não é? Luís, Portanto, nós agora acabámos como estava a falar, do sanatório, que é um dos nossos grandes espetáculos, e vamos retomar em junho, 12 e 13 de junho, o Sexta-feira 13. Foi um espetáculo que fizemos ano passado e vamos continuar a fazê-lo anualmente, nas sextas-feiras 13, lá está, uma data marcante, e vai ser no Campo de Belas, ao pé da prisão. É um espetáculo, mesmo sendo um espetáculo reposto, como é o sanatório, que o sanatório já vai na sexta edição. Esta foi a sexta edição, se não me engano. O Sexta-feira 13 é a segunda ou terceira edição que nós estamos a fazer neste momento. E apesar de ser um espetáculo repetido, nós temos pessoas e temos grupos que vão
todas as vezes. Temos um grupo que foi pela sexta vez ao sanatório e de certeza que vamos ter grupos que vão pela segunda vez agora ao sexta-feira 13, porque lá está, nós fazemos o mesmo espetáculo, mas há sempre alguma coisa diferente. Há sempre mudanças, nem que seja atores, algumas zonas que mudam, e como são, lá está, espaços abandonados, que estão sempre em alteração, porque não está lá ninguém, há coisas que nós temos que mudar no espaço. Há coisas que vão ter que ser mudadas porque um edifício já não tem uma fachada. Há coisas que vão ter que ser mudadas porque um trilho que estava ali neste momento cresceu uma mata gigante e vamos ter que mudar o trilho. Ah, um lago que secou, uma árvore que caiu e, portanto, apesar do jogo ser o mesmo, a experiência vai ser sempre diferente. E há alguma coisa sobre a história do Sexta-feira 13? Há alguma coisa mais sobre a experiência que seja importante partilhar ou é melhor não, no sentido de as pessoas irem completamente às escuras? A meu ver, tanto como ator como público, eu não gosto de ter o dito spoiler e quando vou fazer uma coisa dessas não leio nem sinopse nem nada porque gosto de ir mesmo à descoberta e encontrar. O Sexta-feira 13 é sobre Sexta-feira 13, vou encontrar o Jason, como é óbvio, não há hipótese, e Ok, não revelamos mais. fica Se é por aí, útil não fica por revelar, aí. ótimo. Michel. Então, vamos estrear dia 14 de maio o Assombrações, estamos aqui na reta final de preparação, de ensaios. Temos tudo esgotado até o final de julho, que é ótimo, mas vamos abrir agora mais datas e espero poder continuar a fazê-lo pelo verão afora. Acho que é um bom espetáculo para uma boa experiência para verão. Já no ano passado fizemos o convento no verão, não é teatral, esta experiência tem narrativa, mas ela está toda aqui, num áudio. Vamos usar um sistema de áudio novo pela primeira vez de in-ear, que é mesmo cá dentro, para o binaural, porque é um tipo de equipamento mais apropriado para fazer binaural, que está ligado ao próprio dispositivo da pessoa, ou seja, normalmente o Silent Disco, que é o que a gente usa, tem transmissores, não sei o quê, às vezes pode correr mal, e como nós estamos a usar o espaço todo, cada um tem o seu próprio áudio. hum, Epá, e é um misto de um videojogo em que eu tenho que encontrar a saída do sítio e estou acompanhado por uma voz que me vai dizendo procura noutro sítio, não procures aí, vai para ali, não sei o quê, dá-me as indicações de caminho e esse tipo de coisa, objetivos, desafios à tua coragem, enigmas para resolver, tens isso, só vivido em dupla, aquilo nós fazemos 20 pessoas por sessão, mas são todas separadas em duplas com pontos de partida e percursos completamente diferentes, são 10 percursos diferentes, portanto 10 áudios diferentes, quer dizer, as pessoas vivem a mesma experiência, mas os áudios depois acabam por mudar, e para além disso, é também uma reflexão. O meu terror gosta de ter um olhar para o mundo, para fora, e eu estou a tentar usar coisas que se passam na nossa vida, à nossa volta cotidiana, e sem tu dares por isso, de repente, um par de estalos. E isso também é terror. E eu, pronto, e é isso. E vais ser acompanhado por muitas assombrações e saber as histórias também reais. Eu gosto de fazer esta fusão de histórias que aconteceram ali e tu estás a viver uma experiência de ficção num sítio assombrado. Agora aguenta. Sim. Os dois projetos parecem coisas muito complexas, muito trabalhosas de montar. Portanto, deve ser bastante satisfatório quando finalmente começam a ter público e a ver as reações. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Pode ver, está tudo. Ia perguntar agora se alguém do público tinha alguma pergunta. Só um bocadinho, só para o microfone chegar aí. Olá, o meu nome é Luísa. Eu adoro estas coisas, pronto, e a minha primeira experiência foi no convento, pronto. Fomos com um grupo de amigas. Uma desistiu logo à entrada, mal ouviu os gritos, nem entrou, pronto, nada. As outras 3 que foram à nossa frente não passaram da primeira sala, mas eu fui com a minha filha e uma colega de trabalho e foi uma experiência giríssima. Adorei, adorei. E dos parabéns a ambos e estou desejosa de ir ao Assombrações e, à sexta-feira 13, pronto. Tenho pena, mas ainda não consegui bilhetes, mas segunda-feira há mais, pronto. E desejo que continuem assim e que tenha cada vez mais evoluções
neste teatro, porque acho que é importante, como está o mundo, nós também podermos sermos surpreendidos por coisas boas. Pronto. E desanuviar um bocadinho, dar uns bons gritos. Pronto, e era só isto que eu tinha para dizer, está bem? Obrigado. Ora, isto não foi tanto uma pergunta, foi um comentário e quase um pedido de bilhetes, não é? Ah, Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o tema destas experiências que é. Às vezes é muito difícil, já participei em experiências das pessoas impossíveis, no Sobre Pessoas ainda não, espero ter a oportunidade. Às vezes é muito difícil convencer as pessoas a ir. Na vossa experiência, como é que se atrai quem tem medo do terror? Esta é a primeira questão. E se calhar neste seguimento, tentar entender, vocês do ponto de vista do negócio, se acham que devem insistir mais no horror e focar-se nesse nicho, ou abrir um bocadinho mais, tirar o pé do acelerador do terror para permitir mais pessoas experimentarem este tipo de experiências. Obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Falando por mim, eu não gosto muito de insistir com quem não gosta de terror. Eu acho que o argumento pode ser experimenta pelo menos uma vez para tentar superar, porque é bom, esta coisa da superação para algumas pessoas funciona e depois às tantas vão e afinal elas percebem, eu até aguento isto e consigo fazer, mas não acho que quem não gosta de terror não gosta mesmo. É de facto um nicho, mas o terror tem tido um crescimento enorme, mesmo a nível do cinema. Se tu olhares para o cinema de terror é o que enche mais salas, é o que fica mais tempo em cena. O Motel X é o festival de cinema com mais público em Portugal, portanto o terror não é propriamente já um nicho. É muita gente que é que permite o nosso sustento, mas eu gosto de fazer imersivo, que não é só terror. Eu gosto de abrir essa porta. Cada vez que fiz, por exemplo, o crime no cinema, ou o crime na Casa Museu Leal da Câmara, são coisas de murder mystery, em que morre alguém, tu tens de descobrir quem é que morre, quem é que é o assassino, e eu aí já consigo uma fatia de público que veio do terror na mesma, porque eles gostam, e vêm pessoas que normalmente não vêm porque têm medo do terror. Ou eu escrevi o Algoritmo, que também foi uma experiência imersiva que teve no Convento do Beato, que não tinha nada a ver com terror e tem a ver com as dinâmicas do algoritmo vividas com pessoas, com grupos de pessoas. Portanto, sim, eu interesso-me pela possibilidade do imersivo não ser só terror, para também não ficarmos cristalizados nesse género. Do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, aliás, hum, temos muito público que tem medo de terror e, no entanto, vai fazer jogos. Eu lembro-me, por exemplo, um dos jogos que eu cheguei a fazer era o Exorcismo e cheguei a ter um grupo, era um jogo mais pequeno. eh, Era um jogo não tanto de terror, era mais. Fugia um bocadinho àquilo que nós fazemos tanto mais do teatro imersivo, de envolver as pessoas dentro do jogo. Tinha uma secção do jogo em que era mesmo mais teatro e depois mais uma escape room. E como é óbvio, no final disso havia a questão do terror e íamos incorporando os jump scares, e não tinha tanto aquela questão do susto por horror, era mais um susto por desconhecido, por não saber exatamente o que é que ia acontecer. E tivemos várias pessoas, lembro-me, vários grupos nestes jogos que foram fazer o jogo e elas próprias disseram que eu não vejo nada, eu tenho medo de terror e tudo mais, e mesmo assim foram fazer os jogos. Inclusive, pronto, uma coisa que estamos agora a adaptar nas produções imersivas é uma versão soft do jogo. Portanto, os grupos vão fazer no jogo e podem escolher se querem usufruir da experiência toda que gostamos para oferecer. Jumpscares, terror, serem raptadas, agarradas, tudo e mais alguma coisa. Ou então levam uma versão soft e não são raptadas, não são tocadas, ficam mais. É mais um passeio pelo parque durante o jogo. é só para pussies. Exatamente, pronto. Não queria pôr assim nesse termo, mas é a versão para pussies. Nós distinguimos isso com um claro, é o chamado claro vermelho ou claro verde. O vermelho é a experiência total, o verde é a versão soft, como eu lhe costumo dizer. Como se realmente no último jogo que foi distribuído os claros não ia estar a dizer isso, então dizia quem é que era a versão soft. Pronto. Ahm, e temos feito isso e acho que sim, acho que é bom e deveríamos puxar um bocadinho menos pelo terror, porque temos muito público e já nos apercebemos que há muito público que não vai aos nossos jogos
por ser terror. Por isso é que também lá está, há jogos e os nossos jogos são categorizados em diferentes níveis de terror, ação, físico, e o Sanatório creio que é o mais terror que nós temos. O Blair Witch foi um dos que nós tivemos que era o mais físico. As pessoas faziam mais de 8 quilómetros durante 10 horas. Portanto, era um jogo puxado, mas sim, há essa possibilidade de pegar naquilo que nós fazemos, o teatro imersivo, e pôr as pessoas não só num teatro e não só a fazer um jogo, mas pôr as pessoas a trabalhar connosco, que é isso que nós tentamos fazer, é mesmo incorporar as pessoas naquilo que nós estamos a fazer, e essa é uma possibilidade para um futuro, não puxar um bocadinho menos ao terror e fazer uma coisa mais ação, mais por aí fora, sim. Outra forma de convencer as pessoas é não lhes dizer que é uma experiência de terror. Mas depois, claro, tem o caso do senhor de 80 e tal anos que vai ter as urgências. Pois, não sei. Mais alguma pergunta? Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Mafalda. Eu neste momento estou a fazer parte também aqui das produções imersivas e acho muito interessante nós conseguirmos também dar resposta àquilo que é a atualidade de hoje, né? Criar aqui novos desafios, ir ao encontro daquilo que o público gosta e acho que é o nosso trabalho, tanto o nosso como aqui o projeto Casa Assombrada, que também tenho o prazer de conhecer. Ah, e eu acho que é isto, é oferecermos e depois também percebermos que há aqui um tipo de público que já se diferencia. Acho muito interessante, e agora o Luís estava a falar do exorcismo, que eu também fiz parte. Foram grupos de empresas que o patrão ofereceu isto aos funcionários. E eu acho isto espetacular. Não é? Que é oferecer uma coisa diferente. Vamos experienciar uma coisa diferente. E as pessoas começam a gostar. E há umas que procuram, há outras que isto surge na vida delas por acaso, como foi neste caso, e é desafiarmos um bocadinho a nós próprios, não é? E realmente darmos resposta e irmos atualizando, irmos fazendo coisas novas. Eu acho que isto é que é importante no nosso trabalho, não é? E é isto que nos motiva e que nos incentiva e darmos sempre mais e aqui a criar coisas novas. Pronto, era um bocadinho partilhar isto convosco. Eu sou todo a favor de fazer team building à volta do terror. Mais alguma pergunta? Não? Então, acho que damos por concluída esta sessão. Mais uma vez, muito obrigado, Michel, muito obrigado, Luís, por terem estado aqui. Deixem-me só referir que na próxima sessão, que é dia 29 de maio, falamos de linguagem inclusiva. E até lá. Muito obrigado.